O Realme 11 Pro Plus foi lançado nesse ano com a promessa de entregar a mesma câmera do S23 Ultra, cobrando muito menos que a Samsung, já que esse cara não é um top de linha. Eu passei vários dias tirando fotos e fazendo vídeos com esse cara para te contar se vale a pena deixar de lado o flagship da Samsung e apostar na Realme. Qual que é o seu palpite? Vem comigo que eu te conto. E se você gostar do Realme 11 Pro Plus, tem links na descrição. E comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal. E eu vou repetir aquelas duas dicas de sempre para economizar em qualquer compra online. A primeira delas é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem promoções legais que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador de escolha segura, seja no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele compara preços, mostra o histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você procura chegou no preço que você quer pagar. Recados dados, bora falar desse lançamento da Realme? Então sobe a vinheta! Como a Realme é uma marca relativamente nova no mercado nacional, eu acho importante contextualizar onde esse cara está posicionado. A empresa tem várias linhas de aparelhos, mas por aqui a gente vai ver três famílias. A linha C, que é mais básica de entrada, depois vem a chamada Number Series, que é a linha numerada, que varia do intermediário ao intermediário premium e fecha com a família GT. Então a gente está tratando do mais avançado entre os intermediários lançados pela Realme até o momento. Num paralelo com outras marcas que a gente está acostumado a testar mais, ele compete com o mais avançado da linha A ou ainda com o Moto Edge 40. Aliás, foi exatamente a memória do Edge 40 que surgiu na minha mente quando eu tirei o Realme 11 Pro Plus da caixa, porque os dois têm bastante semelhança na construção, mas eu gostei da ousadia da Realme aqui. A empresa apostou numa tela curva de 6.7 polegadas com resolução Full HD, que não tem os maiores picos de brilho do mercado, chegando a apenas 950 nits. Mas eu gostei das cores. A AMOLED normalmente entrega cores incríveis e um preto profundo, e não é diferente aqui. Ela vem com as cores mais vívidas por padrão do sistema, mas você pode escolher outras calibrações de tela nas configurações, usando natural, cinemática ou brilhante. Se nenhuma delas te agradar, ainda dá para mudar a calibração entre quente e fria manualmente. Mas não é só isso, ela também tem 120 Hz de taxa de atualização e dá para escolher travar de 60 ou 120 Hz, mas já vem por padrão a seleção automática. Mas a própria interface de usuário vai decidir quando é o melhor momento para usar as diferentes frequências de tela. Ainda no display, ele é curvo, mas confortável no uso e na pegada. E enquanto eu testava, não tive toques involuntários na borda. Ele até tem uma função para evitar isso. O sensor de impressões digitais está na tela, um pouco mais baixo que a posição mais intuitiva, mas a Realme colocou ousadia especialmente em outros itens da construção, começando pelas bordas douradas de metal do aparelho. O normal é que ele siga as cores do celular ou fique naquele tom cromado, mas dourado para mim é novidade. Mas junto a isso, há um design de botões bem finos com posição perfeita e um desenho discreto de microfones e falantes, e ficou um conjunto bem bacana. Mas o ponto crucial do design desse aparelho é a traseira. A Realme saiu da linha comum de acabamento em vidro e módulo de câmeras que lembram semáforo para um acabamento que se assemelha ao couro e um enorme módulo circular que abriga uma câmera de 200 megapixels. Sim, é um intermediário premium com câmera de 200 megapixels, mas eu vou falar sobre ela lá pelo final do vídeo. Combinado? Voltando para o celular, a versão que a gente tem traz uma traseira na cor creme, que tem um desenho dourado que corta o celular na vertical. O módulo de câmeras é preto e tem um enorme anel dourado dentro dele que destaca a câmera principal. O flash fica em cima e as câmeras auxiliares nas bordas desse ciclo, uma na direita e uma na esquerda. E como beleza é uma questão pessoal, eu não vou definir aqui se ele é feio ou bonito, e deixo para você olhar as nossas imagens e tirar uma conclusão. Mas com certeza, eu e você que está me assistindo concordamos que ele chama a atenção. E chama mais ainda porque ele vem com uma capinha transparente na caixa, que mantém as cores originais do aparelho. A Realme se preocupou tanto com o design que chamou o projetista Matteo Menotto, um artista italiano que já trabalhou em marcas de luxo e hoje é projetista da Bulgari, para produzir esse desenho em conjunto com os estúdios de design da empresa. E deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal, né? Não? Tá, para o que você está fazendo, dá uma pausa no vídeo, se inscreve e também clica no sininho, e aí você sempre vai saber quando tem vídeo novo aqui no YouTube, fechou? E bora continuar. Um dos destaques desse aparelho é a bateria. Não exatamente a bateria em si, de 5.000 mAh, que já está presente na maior parte dos intermediários e até mesmo top de linha do mercado, mas o carregador de 100 watts que vem com ele. Eu consegui uma recarga completa em apenas 26 minutos.
E os números me impressionaram, porque em apenas 3 minutos eu já tinha 15% da bateria. Para ter metade da carga, eu só precisei de 10 minutos. Mas para conseguir uma recarga tão rápida, o celular esquenta. Não chega a ficar desconfortável, mas ele esquenta, como aconteceu no Edge 30 Ultra da Motorola, que tem um carregador de 125 watts. A Realme já manda bem carregadores faz tempo, e esse conseguiu unir uma enorme potência sem que ele seja muito desajeitado no tamanho. E na bateria, ele se comportou como eu imaginava. Em gravação de vídeo, o Realme 11 Pro Plus consumiu 18%. Assistir vídeo no YouTube drenou 8% em 1 hora. No Chrome e em redes sociais, o consumo também foi baixo e igualzinho, 8%. E nos jogos, Call of Duty drenou 12% em 60 minutos. E já que eu comentei sobre o chipset, deixa eu dar mais detalhes sobre ele. É o Dimensity 7050 da MediaTek. A gente recebeu a versão mais parruda, com 12 GB de RAM e 512 de memória interna. É um SoC intermediário premium, pensado para oferecer um desempenho acima dos intermediários padrão, mas ainda bem abaixo dos tops de linha. Nos testes sintéticos, ele pontuou na casa dos 603 mil pontos no AnTuTu Benchmark. No Geekbench 6 foram 957 pontos no single core e 2.395 no multicore. Mas ainda que ele não pontue como um top de linha, toda a navegação dele foi bem fluida. A troca entre aplicativos ou o uso deles em si foi liso, e mesmo na jogatina ele fluiu bem, mesmo com gráficos no alto. Ele aguentou de Genshin Impact a Asphalt 9 sem lags ou travamentos, e pro dia a dia ele foi muito bem. No Call of Duty, você consegue jogar com qualidade gráfica alta e taxa de quadros muito alta, mas se colocar os quadros no máximo, a qualidade gráfica cai para baixo, entendeu? Eu falei do hardware e chegou a hora de falar do software. Ele usa Android 13 com a Realme UI 4.0. E vale dizer que a Realme melhorou bastante a sua interface de usuário, que tem um design cada vez mais refinado visualmente. O esquema visual da tela inicial, com a página do Google à esquerda, lembra bastante a interface de outras fabricantes, como Samsung ou Motorola. Na tela de aplicativos, a Realme adicionou algumas camadas, como busca e um acesso rápido a apps mais usados antes da lista com todos os aplicativos. Vale o elogio à Realme por ter tornado a sua interface de usuário cada vez mais global, algo que não acontecia nas versões anteriores. Até mesmo os problemas de tradução, que eu já cheguei a ver antes, sumiram, mas como uma marca oriental, ela carrega nas personalizações. Nas configurações, você consegue achar recursos especiais que dão mais opções para os usuários. E você encontra no laboratório Realme algumas opções, que começam pela cápsula de sono, que restringe o uso do celular enquanto você dorme. Tem ainda o modo de áudio duplo, que permite usar um fone de ouvido com fio e um Bluetooth ao mesmo tempo. E ainda dá para medir a frequência cardíaca direto na tela usando o sensor de impressões digitais. Meu único problema com o sistema da Realme é que ainda tem muitos bloaters inclusos, que você não pediu para ter lá. E eu nem estou falando dos aplicativos da fabricante, mas Genshin Impact, Booking.com, LinkedIn, Kawaii e TikTok que já vêm baixados. Mas se tem algo que a Realme aposta mesmo, é no seu conjunto de câmeras. O Mote é a principal de 200 megapixels f1.7, que é uma ótima abertura para um celular intermediário. Ela ainda tem PDAF e estabilização ótica de imagem, ou seja, a gente está falando de um celular intermediário com a mesma câmera do S23 Ultra. Aliás, a Realme usa o sensor Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom para isso, mas como eu disse, ele é um intermediário. Então as câmeras auxiliares são mais limitadas. Uma ultra-wide de 8 megapixels f2.2 com um ângulo de visão de 112 graus e ainda tem a macro de 2 megapixels que não deveria existir e só tá ali para completar o design. Para fechar, a câmera frontal tem 32 megapixels f2.5. E assim, eu gostei bastante das fotos que eu fiz com ele. Seja em ambientes fechados ou em fotos urbanas, a câmera principal se saiu muito bem, entregando imagens nítidas e com um padrão de cores que não exagera na saturação. Por outro lado, quando você vai fotografar um objeto específico, dá para perceber que ela foca no que está ao centro e aquilo que está mais perto das bordas perde o foco. Deu para ver nessa foto de planta e também essa do controle remoto, mas o efeito blur que a câmera principal traz é muito bom. Tem um trabalho de software bem feito na hora do recorte entre o que está em cada plano, e eu achei bem acima do que eu vi em outros intermediários com configurações parecidas. Ele ainda conta com o modo urbano, que você pode escolher fotos com 16mm, 23mm, 46 ou 92. Em fotos comuns, dá para escolher entre a ultra-wide, a normal e 2 ou 4x de zoom sem perdas, que é feito a partir de um crop da lente principal, já que ele não tem uma câmera teleobjetiva. E esse é o primeiro sensor da indústria que oferece 4x de zoom sem perdas, aliás. E eu gostei demais desse recurso, porque ele permite uma boa aproximação do objeto que você quer fotografar, mais até do que uma lente tele comum dos S23 ou dos iPhones de linha Pro. O modo noturno dele é bacana.
Não brilha em fotos urbanas, como a gente vê em outros aparelhos, mas cumpre muito bem o seu papel, mantendo o equilíbrio de cores sem exagero na saturação. Na ultra-wide, as fotos de paisagens urbanas ficam bem escuras e vai precisar de algum retoque para ficarem num nível legal. Se você precisar de selfies à noite, vai conseguir que seu rosto fique bem claro, mas para compensar a falta de luminosidade, ele acaba estourando um pouco no rosto, como aconteceu nessa foto que eu fiz numa varanda. Mas claro, eu também estou sendo bem exigente por aqui, como eu preciso ser, mas no final eu te digo que eu gostei. Eu gostei também dos vídeos que eu fiz com a câmera principal, que mantiveram o equilíbrio de cores, o bom contraste e a nitidez. Mesmo contra a luz, eu não senti um problema com a HDR da câmera. Ela grava em 4K a 30 quadros por segundo, mas a ultra-wide já mostrou alguma limitação pela resolução baixa e abertura menor. Então, mesmo em dia ensolarado, ela já se mostra mais escura, e nem de longe acompanha a qualidade da câmera principal. Sobre a macro, quem já me viu testando algum celular sabe que eu não gosto desses sensores de 2 megapixels, porque eles são limitados em resolução e na entrada de luz, e se justificam menos ainda se você tem uma câmera principal com uma qualidade tão grande quanto essa. Eu terminei esse roteiro antes de ter acesso ao preço do Realme 11 Pro Plus. E o Dante do futuro apareceu aqui para avisar que a Realme divulgou o preço oficial do 11 Pro Plus. E ele custa incríveis R$ 4.499 nos canais de venda que a empresa trabalha, e o principal deles é o Mercado Livre. Nesse patamar, ele ficou bem mais caro que o seu concorrente direto, que é o Edge 40 da Motorola. E mais do que isso, ele chegou num ponto de preço em que os seus concorrentes são outros. Por exemplo, o S22 Ultra do ano passado chegou a esse valor, e não é difícil encontrar o S23 ou mesmo o S23 Plus custando quase a mesma coisa. E se você quiser um celular com câmera de 200 megapixels, o Edge 30 Ultra está nada menos que R$ 800 mais barato comprando à vista. O Realme 11 Pro Plus vai valer a pena quando chegar num preço próximo aos R$ 3.000, e aí vai se posicionar como um dos melhores da sua categoria. Mas tudo isso que eu disse só vale se você fizer questão da cor Sunrise Beige, que é essa que está aparecendo na sua tela. Porque se você escolher a versão verde no mesmo link que eu procurei, eu cheguei a encontrar por R$ 3.029 à vista no Mercado Livre. Aí sim ele passa a valer a pena, especialmente porque vem na versão com 12 GB de RAM e 512 de armazenamento. Mas o que eu posso te dizer mesmo é que esse é um dos intermediários mais legais que eu já testei recentemente. Bom desempenho, carregamento em meia hora, uma construção que chama muita atenção e um conjunto de câmeras que se destaca pelo bom trabalho da lente principal. Por outro lado, as demais câmeras mereciam uma atenção maior da Realme, mas ele vai ser capaz de entregar imagens bem competentes, e se você não precisa gravar em 4K com a câmera frontal, vale bastante a pena. Eu já tive um pé atrás com a Realme quando a empresa chegou no Brasil, porque os aparelhos ainda eram um pouco brasileiros e não tinham um diferencial capaz de justificar a migração dos clientes de empresas mais tradicionais e consolidadas no Brasil. Hoje, dá para dizer que a empresa corrigiu a sua interface, melhorou a tradução do sistema e avançou em pontos importantes. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que curte a Realme, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!